Meus amores, às vezes a gente para e se pergunta e se questiona quem é o nosso grande inimigo. Qual será a pedra, ou qual será o empecilho, ou qual será a muralha que vai se levantar na nossa frente para nos impedir de progredir, de nos preparar e passar no vestibular e no Enem. E às vezes a gente olha para os lados e a gente procura encontrar quem é esse inimigo. Às vezes a gente procura perceber qual será ou qual é a pedra, a muralha que vai nos impedir, nos atrapalhar de progredir e passar no vestibular. Eu queria te contar uma história que eu gosto muito, uma história que marcou muito a minha vida, que vai ajudar você a perceber quem realmente é o seu grande inimigo. Neste ano de preparação do vestibular, qual será a grande muralha? Qual será a pedra? Qual será o empecilho que vai se colocar na sua frente para te impedir de caminhar, de avançar e de conquistar o seu sonho? Na Noruega, você sabe que faz muito frio, mas muito frio. O inverno neva muito. E os lagos, eles geralmente congelam durante o inverno. A superfície congela, enquanto abaixo de talvez 15, 20 centímetros, continua lá aquela água, os peixes ali continuam. E um belo dia, na Noruega, em uma pequena comunidade, um menino de 9, 10 anos acordou, muito frio, pegou o seu casaquinho e chegou até a janela. Ele olhou para o lago e percebeu que a superfície havia congelado. Ele rapidamente foi lá, chamou a sua irmãzinha, antes mesmo que os pais acordassem, pegou a mão da irmãzinha e saiu correndo em direção ao lago. E aí os dois então chegaram perto do lago, botaram o pezinho bem devagar, com medo de quebrar, e aí perceberam que não quebrou, e aí os dois começaram então a andar sobre aquele lago. Os dois começaram a caminhar, muito felizes, sobre aquele lago, e em alguma parte do lago eles conseguiram olhar para baixo e ver ali aquelas algas, aquela vida subaquática ali. Mas eles não perceberam que antes que eles chegassem até aquele lago, provavelmente à noite, uma ave, ou quando o dia estava amanhecendo, começou a bicar, num dado momento, a bicar num certo ponto do lago, para tentar pegar algum peixe. Aquela ave, ela não conseguiu furar aquele gelo, mas conseguiu criar uma fissura. E aquelas crianças não perceberam isso. Elas não viram aquela fissura porque era muito pequena. E continuaram andando, caminhando, felizes, sorridentes. Até que a menina, mais novinha que o irmão, de 7 anos, ela pisou justamente naquele local que a ave tinha bicado. Justamente naquele local que havia uma fissura. E quando ela botou o seu pezinho ali, quando ela botou o pé e colocou ali o seu peso, aquela fissura aumentou, começou a trincar e aquele gelo quebrou e ela caiu dentro daquela água. Uma água congelante. E aí quando ela caiu, ela se mexeu. E quando se mexeu, o corpinho dela foi jogado mais para o lado. De maneira que não ficou debaixo do buraco que criou naquela superfície. O irmão, quando viu, ficou desesperado. Ele saiu correndo e colocou a mãozinha para tentar puxar a irmã. Só que a sua mão pequena não alcançava a irmã. Como eu disse, o corpinho dela foi mais para a direita. E aí então ele chegou mais para a direita e começou a dar soco no gelo, na tentativa desesperada de quebrar aquele gelo e retirar a sua irmã que estava congelando. E ele começou a bater, ele começou a dar soco e nada acontecia. Ele dava mais soco e nada acontecia. E o tempo passava numa velocidade assustadora, de forma terrível. Passa 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, e à medida que o tempo vai passando, ele percebe que o corpinho da irmã ficava vermelho e os seus olhos começavam a fechar. E ele percebeu que a irmã estava morrendo, lentamente, de frio e afogada. Meus amores, aquilo deu um desespero naquele irmão, deu um desespero naquele menino, e ele tinha que tomar uma decisão muito rápida, correr até a casa para chamar o pai ou continuar socando aquele gelo na tentativa de quebrar e salvar sua irmã. E rapidamente ele pensou, não vai dar tempo de eu chegar até em casa, chamar o meu pai e correr de volta. Então o que ele fez? Ele continuou socando aquele gelo e gritando,
Cada soco que ele dava, ele gritava por socorro. Cada soco, ele gritava por socorro. Até que ele percebeu que o corpinho da irmã começou a afundar. Aquilo deu um desespero tão grande, mas tão grande, que ele fechou aquela mãozinha pequenininha de um menino de 9 anos e deu um soco com toda a força que tinha e com uma parte de força que também ele não tinha ou achava que não tinha. E aí, de uma forma impressionante, aquele gelo quebrou. Ele então mete as duas mãos e puxa a irmã para fora. Abraça aquela irmãzinha e ele percebe que ela está começando a morrer. Ele coloca no chão, faz uma massagem cardíaca, a água sai da sua boca. E nisso, o pai, a mãe já tinham escutado e já estavam correndo em direção a eles. Os vizinhos também correndo em direção a eles. Nesse momento, o pai chega, pega a filha, tira a roupa molhada, coloca sobre ela um casaco, esquenta aquela filha e ela volta à vida. De uma forma quase que milagrosa. É nesse momento que chega um vizinho alto, grande, talvez 2 metros, e ele pergunta assim, o que aconteceu? E aí o pai expõe um sorriso grandioso e fala assim, a minha filha pisou ali, olha bem, e o gelo quebrou, e ela caiu, e pelo jeito meu filho quebrou. Filho, o que você fez? Aquela criança falou, papai, eu dei um soco, quebrei e tirei a minha irmã dali. E aquele homem então, olhou aquele gelo quebrado e olhou o tamanho daquela criança, uma criança de 9 anos, com um bracinho pequenininho, uma mão pequena. Aquele homem então se ajoelhou e deu 2 socos no gelo, e o gelo não quebrou. Aquele vizinho então levantou, olhou para aquele pai e falou assim, desculpa, tem alguma coisa errada aqui, olha o meu tamanho, olha o meu braço, perceba a minha força, eu não consegui quebrar. O seu filho com 9 anos, com esse bracinho, conseguiu quebrar esse gelo? Não acredito. O que está acontecendo aqui? Aquele pai então olhou no mais profundo olhar daquele vizinho, olhou no olho daquele vizinho e disse a seguinte frase para aquele vizinho, você sabe por que o meu filho conseguiu quebrar esse gelo? Você sabe por que o meu filho conseguiu quebrar esse gelo? E aquele vizinho então ficou parado sem saber o que responder. O pai então, numa voz forte, olhando no olho dele, disse, olha, o meu filho conseguiu quebrar esse gelo, é porque ninguém nunca disse para ele que ele não era capaz de quebrar esse gelo. Então essa história linda, encantadora, ela nos traz a seguinte mensagem, meus amores, a nossa mente é sim o nosso maior inimigo. Eu quero dizer para você que ao longo deste ano, o seu grande inimigo não é o seu concorrente, é a sua própria mente. O inimigo ele está dentro de você. Eu quero dizer para você o seguinte, que na vida a gente só conquista, a gente só alcança um sonho quando a gente acredita nele. Não há como conquistar um sonho se primeiro você não acreditar que você é capaz. A gente só vai chegar no topo se a gente acreditar que podemos chegar no topo. Você só vai passar para a medicina se você acreditar que você é capaz. Que você é capaz de chegar até lá em cima e passar para a medicina. Meus amores, eu quero dizer para você o seguinte, a sua mente, o tempo inteiro, ela vai tentar te convencer que você não é capaz, que você não tem condição, que todas as pessoas são melhores e mais capacitadas que você. Escuta o que eu vou te falar. Se você permitir, a sua mente, ela vai construindo tijolo a tijolo, uma muralha na sua frente, e aí você não consegue avançar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que essa mente, que é o seu grande inimigo, que te joga para baixo o tempo inteiro, ela pode sim se transformar no seu maior aliado. Existe uma frase que eu gosto muito de um ex-pastor que faleceu chamado John Harvard. Isso mesmo, John Harvard. É do nome dele que vem a Universidade de Harvard, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Um homem que morreu muito cedo, aos 30 anos. Um homem que ao longo da sua vida viu muitas coisas difíceis acontecer. O seu pai, os seus irmãos morreram de peste bubônica. Depois a mãe morreu de tuberculose. E ele viveu grande parte sozinho. Morreu muito jovem, aos 30 anos. E aquele homem, ele tinha uma força mental grandiosa.
Hoje, a Universidade de Harvard leva o seu nome, de John Harvard, um pastor calvinista. Certa feita ele disse que a nossa mente, ela tem um poder de nos conduzir aos céus ou de transformar o chão que pisamos num grande inferno. Ele quer dizer o seguinte, que a sua mente, ela pode fazer você se sentir um verme, uma pessoa muito pequena, muito incapaz, mas a sua mente também, ela pode fazer você perceber que você é muito mais capaz, mas muito mais capaz do que um dia você imaginou, do que um dia você sonhou. Então, você que está assistindo esse vídeo, acredite em você, acredite que você é capaz e você vai chegar muito mais longe do que você um dia imaginou. Grande beijo no seu coração, tamo junto, você é infinitamente mais capaz do que um dia você ouviu falar, do que um dia você pensou. Beijo no seu coração, tamo junto.